Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem agora sobre nós, acalma nossas emoções, nossos pensamentos agitados, coloca-nos em sintonia com Deus, com a palavra de Deus. Tantas preocupações, tantos pensamentos, acalma-nos, Espírito Santo. Dai-nos a atenção centrada agora na proclamação da palavra, na reflexão. Liberta-nos da agitação mental, das preocupações com aquilo que deixamos por fazer. Que nós sejamos capazes de acolher essa palavra com o coração aberto e então produzir frutos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, irmã, querido filho, querida filha que está aqui presente, me acompanha pela TV Canção Nova. Eu vejo que essa proclamação de Jesus no Evangelho de hoje, ela é muito fecunda e muito propícia, né? Evangelho de João capítulo 14, para esse momento que nós estamos vivendo. É importante compreender, situar essa narrativa onde de fato ela está. Ali, esse é o momento, antes disso Jesus tinha falado que ele ia ser glorificado, ou seja, crucificado, né? João apresenta sempre a cruz como a doxa do grego koiné, com o qual o evangelho foi escrito, que significa glorificação, né? A cruz é glória, é glorificação do Pai em Jesus para João. E Jesus tinha falado: olha, eu vou morrer. Jesus tinha falado: um de vós vai me trair. Então os discípulos, veja bem, começaram já a ficar temerosos, porque muitos deles, se não todos, haviam largado muita coisa para seguir Jesus. Pedro era casado, tinha uma esposa, tinha sua sogra, tinha sua família, tinha uma companhia de pesca. E assim os outros discípulos, ambos deixaram os seus projetos pessoais para seguir aquele projeto com P maiúsculo, que era o próprio Cristo. Eles apostaram todas as fichas em Jesus. Eles abandonaram tudo e fizeram de Jesus o sentido da vida deles. Mas, diante de tudo que estava acontecendo, os sinais estavam ali evidentes, Jesus já estava angustiado, Jesus já falava claramente da sua crucifixão, da traição, do sofrimento. Então eles começaram a perceber que eles tinham investido a vida em um projeto que não ia dar certo. Estava votado a falir, aquele projeto ia ruir. Eles começaram a se deixar dominar por uma insegurança de base, sabe? E começou a acontecer naqueles discípulos ali, começou a adentrar no universo pessoal de cada um, aquilo que Jesus bem chamou no versículo 1 de perturbação. A perturbação da mente, a perturbação das emoções, a insegurança. Nossa, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz? Esse homem vai morrer, não vai dar em nada. Por quê? Porque eles não entendiam o projeto inteiro, eles não tinham
a compreensão de tudo que ia acontecer. Eles não tinham a compreensão de que aquilo que parecia ser uma derrota, no fundo seria a maior vitória de todos os tempos, a cruz, através da qual Jesus venceria o diabo de uma vez por todas e declararia eternamente a libertação espiritual, a vitória sobre o maior de todos os inimigos, que é o pecado, que é o diabo, que era a morte. Mas eles estavam agitados interiormente. A perturbação havia entrado na mente, nas emoções, e eles estavam perdendo o controle, sabe? Você já percebeu que às vezes, sobretudo num tempo como esse, é fácil a gente entender, né? Às vezes a perturbação vai entrando na nossa mente, e o pensamento vai se estabelecendo. Depois esse pensamento gera uma emoção, o medo, a insegurança, o desespero. Depois essa emoção gera um comportamento. Eu vou ficando cabisbaixo, eu vou tendo medo de tudo. Acontece uma notícia, eu fico com medo. Essa perturbação, muitas vezes ela adentra, sem a gente perceber, sorrateiramente, as nossas emoções, os nossos afetos. E essa perturbação, muitas vezes, filha, ela acontece quando a gente sente que a gente está perdendo o controle das coisas, quando a gente não entende o que está acontecendo, quando o futuro é incerto. Essa perturbação vem com o medo, vem com a insegurança. Mas Jesus estava dizendo, olha, não se perturbem o vosso coração. Tende fé em mim, tende fé no Pai. Eu estou indo para preparar uma morada para vocês. Ou seja, isso tudo que está parecendo derrota, eu vou converter em vitória. Isso tudo que parece um mal sem precedentes, eu vou tirar um bem infinitamente maior de tudo isso. E olhem para mim. Jesus estava dando essa ordem para aqueles discípulos desconsolados no pré-paixão, no pré-entrega, traição de Jesus por parte de Judas. E eu vou dizer para você, a gente perturba o nosso coração, de fato, quando nós tiramos a nossa fé de Jesus, os nossos olhos de Jesus, e quando nós colocamos a nossa fé em nós mesmos. Naquilo que a gente tem, naquilo que a gente sabe fazer, nas nossas capacidades humanas, na nossa habilidade de resolver as coisas. Quando a gente coloca a fé na gente mesmo, a gente começa a se perturbar. Porque muitas vezes o que você tem não vai ser o suficiente. Existem mistérios da vida para os quais o dinheiro não tem solução, não tem resposta. Por exemplo, eu gosto de dizer que caixão não tem gaveta. Você pode ser rico, morreu, vai ficar tudo que você tem, a sua fortuna aqui. Às vezes, se você não educou bem os seus filhos, essa fortuna vai ficar para os seus filhos brigarem um com o outro, né? Se você só deu herança e não deu legado, não deu princípios, não deu valores. Todas as vezes que a gente tira a fé de Jesus, os olhos de Jesus, e começa a olhar para a gente mesmo e a ter fé na gente. Ai, padre, eu sou muito capaz, eu tenho um mestrado, eu estudei, eu tenho tantos anos de canção nova, eu tenho tantos anos como padre, eu sei o que fazer. Filho, filha, no fundo, nós não sabemos o que fazer. No fundo, nós não temos segurança de nada. No fundo, nós não temos certezas. E isso não é ruim. Isso é uma possibilidade de você perder a segurança humana e começar a voar com as asas da fé. Sabe? Se as inseguranças da vida desse tempo de pandemia, de crise financeira, roubaram a sua capacidade de caminhar, saiba que você tem asas pela fé e você pode voar. Mas isso é uma transformação. Existe uma frase tão bonita daquele autor cristão muito famoso, muito especial, em inglês, C.S. Lewis. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis disse o seguinte, falando sobre esse alçar voo que a gente precisa, através da fé, quando a gente perde as seguranças, quando a gente não consegue resolver com o que a gente tem, com o que a gente sabe, quando tudo parece incerto, quando bate a doença à nossa porta, quando bate a crise financeira. C.S. Lewis disse o seguinte: pode ser duro para um ovo ter que se transformar em um pássaro. Ele está usando a metáfora, que todo pássaro, antes de ser pássaro, é um ovo. Seria muito estranho, muito difícil a gente tentar imaginar, disse C.S. Lewis, um ovo voando. Imagina um ovo com asa, né? Hoje todos nós somos como ovos, ele disse.
Mas você não pode se contentar em ser apenas um ovo, ainda que seja um ovo decente. A sua casca, ou a sua casca se rompe e você voa pela fé, ou você vai apodrecer como um ovo e vai morrer. Olha o que C.S. Lewis está dizendo no livro Cristianismo Puro e Simples, digas de passagem, um livro fantástico, aconselho você a ler, você que não leu, que é difícil às vezes essa transformação, essa metamorfose, deixar de ser ovo e começar a ser pássaro. Mas ele está usando essa analogia para dizer da fé, que a gente precisa quebrar a nossa casca, ou seja, deixar de confiar na gente mesmo, deixar de confiar no que você tem. Talvez o que você tem, financeiramente falando, não seja o necessário para esse tempo. Os boletos chegando, as contas, você não tem como pagar o aluguel, você tem que encontrar um apartamento novo, porque o dono ali do prédio pediu para que você saia. Mas você tem asas para voar pela fé e para confiar na providência de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus age com a providência, nos dando o que a gente precisa em cada dia. Não é que a providência vai te dar um caminhão de dinheiro para você viver o resto da sua vida, não. Não, a providência de Deus vai agir na sua necessidade de cada dia. Talvez dando o necessário, mas você precisa alçar voo, você precisa quebrar essa casca de ovo, senão você vai apodrecer. Eu vou apodrecer, disse C.S. Lewis, dentro dessa casca. É preciso viver essa metamorfose, essa transformação, e deixar de acreditar na nossa casca, confiar no ovo frágil, nesse invólucro tão frágil que nos, entre aspas, protege, nos dá essa falsa segurança. Quebra essa casca, confia em Deus, voa pela fé, alce voo, Deus está com você. Não se perturbe o vosso coração. Não confie em você, no que você sabe, no que você vê. Talvez você só esteja vendo, filho, filha, ruína, destruição, medo, razões para temer, para se desesperar. Mas existe algo que você não está vendo no mundo espiritual, na ação discreta, silenciosa, porém eficaz e efetiva de Deus. Ele está cuidando de você, Ele vai cuidar da sua família, Ele é mais forte que os seus problemas, Ele pode resolver os seus problemas, Ele pode realizar o que é impossível, sim. É preciso centrar a nossa fé e o nosso olhar em Jesus, porque senão a perturbação vai entrar no nosso coração, na nossa mente. Eu tenho visto muitas pessoas já perturbadas, e eu não julgo você que está perturbado, não quero colocar peso, mas chega, né? Deu. Talvez você está com a mente perturbada, talvez você está hoje com as emoções, suas emoções estão perturbadas, agitadas. Talvez você está desesperado. Claro, é difícil, você vai ter que lutar, encontrar soluções, mas você tem Deus ao teu lado. Quebra essa casca e voa pela asa da fé. Confia mais em Deus do que em você mesmo. Aqueles discípulos estavam em crise, né? E aqui eu faço o paralelo com... Tem um escritor americano que eu gosto muito, o Erik Erikson, que ele falava da crise da meia-idade. A crise da meia-idade, né? Muitos estão passando ou vão passar quando chegar na meia-idade, que é dos 35 anos em diante ali, né? Ele dizia que muitas vezes quem chega na meia-idade olha para trás e questiona as próprias opções na vida, né? Será que eu fiz certo? Será que as minhas escolhas vão me levar a algum lugar? Será que eu fiz certo deixando tudo para seguir Jesus, vou ser consagrado, né? Como os discípulos estavam perguntando. Será que eu casei com a pessoa certa? O Erik Erikson dizia que a gente entra numa crise porque a gente olha para trás e a nossa mente, o nosso coração começa já a exigir da vida frutos. Que fruto eu produzi? O que eu fiz? Eu estudei, eu tenho filho, eu sou um padre, eu não sou. A gente começa a cobrar, né? E é quando a gente não acha o fruto que a gente quer, inconscientemente a gente entra numa crise, dizia o Erik Erikson. Esses discípulos estavam nessa crise. Será que vale a pena? Mas Jesus disse, olha, calma. Quem coloca a confiança em mim, Jesus disse, entre outras palavras aqui nesse evangelho, jamais será decepcionado. Ou seja, ninguém perde a vocação, a gente perde a resposta à vocação. Mas ninguém perde uma vocação. Romanos 11:29, o chamado de Deus é irrevogável. E Jesus está dizendo, se você está me seguindo, se você colocou a sua confiança em mim, se você está buscando refúgio em mim, você não vai ser decepcionado. Eu estou indo preparar um lugar para você. Ou seja, eu vou à sua frente, preparando o caminho. E no final do evangelho, respondendo a Tomé, ele disse, eu sou o caminho, creia em mim. Filho, filha, você pode estar hoje em depressão, com medo, você pode ser um profissional da saúde, esgotado, mas Jesus está dizendo, o caminho para vencer a perturbação
e para suportar essa tempestade é crer em Jesus, é exercer a fé, é colocar a fé em ação. Ele é o caminho, a verdade, a vida. É quebrar a casca do ovo e começar a voar pela fé. Padre, eu não posso caminhar. Pela fé você pode voar. Creia. Não deixe que nada perturbe o teu coração. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por essa ordem que o Senhor nos dá, Jesus. Não se perturbe o vosso coração. Crede em mim. Eu estou indo à vossa frente, preparar um caminho, uma morada, um lugar. Senhor, nós cremos em Ti. Obrigado por essa palavra. Mas vem em socorro, Jesus, da nossa falta de fé. Levanta-nos. Levanta os caídos desse momento, Senhor. Aqueles e aquelas, os filhos e as filhas que já estão com a mente perturbada, com os pensamentos, com as emoções perturbadas. Liberta agora, Jesus, cada filho, cada filha que já está nessa perturbação, no medo, na insegurança, no desespero. Derrama agora, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre todos nós, sobre cada filho e filha que nos acompanha. Vem, Espírito Santo, centra a nossa fé em Jesus, o nosso olhar em Jesus. Liberta-nos, Espírito Santo, do descontrole emocional, do descontrole psíquico. Coloca em ordem as coisas dentro de nós, Espírito Santo, na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos afetos. Centra o nosso olhar em Cristo, Espírito Santo. Liberta-nos da agitação, do medo, da perturbação, da insegurança. Não há por que temer. Ajuda-nos, Espírito Santo, a quebrar a casca desse ovo que quer confiar em si, que faz com que nós queiramos confiar em nós mesmos, nas nossas capacidades de resolver. Nós não temos capacidades, mas nós temos um Deus que nunca nos deixa e nunca nos abandonará. Vem, Espírito Santo, encha-nos, dai-nos paz, liberta-nos de todo mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo